Jesus, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, aqueles que trouxeram a Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de João, João capítulo 4. Vou fazer igual o nosso pastor Rioel lá em Belo Horizonte. Levantem as Bíblias, aqueles que trouxeram. Um homem sem Bíblia e um barco sem remo, ambos andam à deriva, sem direção. Então, ande com a sua espada. É a hora de você guerrear, você está desarmado, né? Aí você é uma presa fácil. Amém? João capítulo 4, a partir do verso 31. Aos visitantes, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. É muito bem-vindo nesta casa. Amém? Aqueles que são de casa, glória a Deus porque você está aqui nesta noite. João capítulo 4, a partir do verso 31, a Bíblia diz assim: e entretanto os seus discípulos lhe rogaram dizendo: Rabi, come. Porém ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruta para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenham feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Pai, mais uma vez eu apresento diante de Ti a Tua palavra. Te peço, Deus, a Tua bênção, ó Deus, que o Senhor fale ao coração do Teu povo. Que nós, ó Deus, possamos sair deste lugar, ó Deus, cheios da Tua palavra, Senhor Deus, e que esta palavra, Senhor Deus, dê muito frutos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Irmãos, hoje eu gostaria de não fugir do tema, né, que nós estamos no mês missionário. Eu gostaria de falar sobre missões. E uma vez eu ouvi uma frase de um pastor, que ele disse assim, ó: missões é preciso. E hoje eu gostaria de falar com vocês de um tema que diz assim, ó: como enxergar a obra missionária. É como eu falei, né? Missões é preciso, né? Missões é necessário. Porque através das missões, ou de missões, é que nós conhecemos a palavra de Deus. Foi assim que nós aprendemos, foi assim que nós encontramos a Cristo, foi assim que nós nos convertemos, foi assim que nós nos batizamos, e é por isso que nós estamos aqui, porque um dia nós ouvimos a palavra de algum missionário, né? E esse missionário, ele não precisa ser baiano, nem mineiro, né? O missionário pode ser você, em qualquer lugar onde você estiver. A palavra de Deus, né, vem contar aqui sobre um diálogo que Jesus tinha tido com a mulher samaritana, né? Ele havia falado ali do amor, né, de Deus, da palavra, da água, da vida. Aquela mulher, ela
ela fica impactada, né, por aquilo que Jesus fala, e ela acaba saindo daquele lugar e levando aquela mensagem que ela recebeu do próprio Jesus para outras pessoas. Isso porque Deus, ele sempre investiu em missões. Ele sempre investiu em missão porque ele quer que alguém o represente. Se você parar para pensar, quando Jesus fala, né, tem aquele diálogo com aquela mulher, automaticamente ela sai dali e ela vai falar do amor de Deus, ela vai falar de Jesus, aquele Jesus que ela conheceu, para outras pessoas. Isso porque Deus queria, naquele momento, Jesus usou a vida dela, ganhou a vida dela e usou a vida dela para representá-lo, né, naquela cidade ali de Samaria. Se nós formos olhar, né, em todo o Velho Testamento, nós vamos ver que primeiro Abraão, quando ele saiu da terra dele, né, e da parentela dele, ele saiu para pregar o Evangelho. Ele saiu fazendo missões, porque ele ia falando do poder de Deus em todos os lugares que ele chegava. Quando aconteceu o êxodo, né, aquele êxodo ali também foi uma ação missionária, porque onde aquelas pessoas que estavam ali cativas, elas saíam, elas iam demonstrando, iam falando do poder de Deus, mesmo que algumas delas, né, no caminho murmuraram, etc e tal. A igreja primitiva também, ela é uma igreja que investe em missões, né? Missões é preciso, e o ministério de Jesus começou, né, ali na igreja primitiva, a sofrer muitas perseguições. Nós estávamos falando hoje isso de manhã na escola bíblica, aqueles alunos que estavam aqui aprenderam isso, né? Ele começou a sofrer perseguição ali em Jerusalém, lá no livro de Atos, na igreja primitiva. E após aquela perseguição, aquelas pessoas que foram perseguidas, elas fugiram daquele lugar, né? E foram para outras cidades. E aonde elas chegavam, elas iam falando do poder de Deus, falando de Jesus, ou seja, elas estavam fazendo missões. Mas nós queremos falar nesta noite, irmãos, nós queremos ver nesta noite três perspectivas de Deus que quer ver como é que nós devemos ver missões, né? Como é que nós devemos ver a obra missionária? Quais são essas perspectivas, né? Nós sabemos que a obra missionária, ela é prioridade numa igreja. Uma igreja que não faz missões, ela não prega a salvação. Uma igreja que não faz missões, ela está totalmente fora do propósito de Deus. Porque quando Jesus Cristo ele fala sobre missões, ele usa um termo id, né? Uma obrigação nossa. Então, assim, é obrigação nossa, é um mandamento de Deus que nós façamos missões, né? Então, eu gostaria que você guardasse isso no coração, porque Jesus ele é imperativo quando ele fala de missões e de discipulado. Discipular e pregar o Evangelho é algo que nós temos obrigação de fazer. E se eu não faço, se eu não prego, se eu não testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, sinto te dizer, mas nós estamos em desobediência a um mandamento de Deus. Então nós precisamos pegar as oportunidades que Deus nos dá e executá-la da melhor maneira possível quando se fala em missões, né? Como eu falei, missões não é simplesmente você sair da sua cidade, ir para outra nação, né? Não, você pode fazer missões em sua casa, você pode fazer missões no seu bairro, na sua rua, né? Mas tudo isso nós estamos aprendendo desde o início do mês, né? Todos os cultos, né? Todos os encontros que nós tivemos, dos jovens,
das mulheres, dos homens, tudo foi falado sobre missões. Os cultos de domingo, a escola bíblica dominical, foi se investido, né, um tempo durante esse mês de agosto para que nós aprendêssemos sobre missões. Então nós vamos ver, né, 3 perspectivas de Deus, que Deus quer que enxergamos a obra missionária. A primeira dela diz assim, como uma obra missionária que exige prioridade, porque missões é prioridade. Deus quer que você veja a obra missionária, irmãos, como prioridade. Jesus Cristo, ele estava ali, né, tendo aquele diálogo com a mulher samaritana, e os seus discípulos foram atrás de comida. E ao retornar, aqueles discípulos, olha o que fala em versos 31 e 32. E entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, mestre, ou rabi, come. Porém ele lhes disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Qual era essa comida? Era pregar o evangelho para aquela mulher samaritana. Era fazer-se conhecido para aquela mulher. Então, Jesus, ele não estava ligando nem para o que ele ia comer naquele momento, porque a prioridade dele era pregar o evangelho, era falar do poder de Deus para aquela mulher, né? E os discípulos, eles não estavam entendendo isso. Eles estavam ali oferecendo algo para Jesus que era algo importante, que era necessário, né? Que é necessário para a vida dele, para o homem como um todo. Mas Jesus, ele não estava olhando aquilo como prioridade. A prioridade dele era fazer com que aquele pecador pudesse conhecê-lo, ou aquela pecadora, né? Muitas vezes nós colocamos outras prioridades nas nossas vidas. Às vezes tem uma pessoa que precisa de uma palavra, né? Às vezes tem uma pessoa que precisa de uma oração, que precisa de um abraço, que precisa de ouvir um Jesus te ama, e nós temos outras prioridades. Eu tenho que cozinhar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que arrumar a casa, vai ter visita, né? E aquela pessoa que muitas vezes está ali, ansiando, esperando, sabe quando o filhote da águia fica esperando a mamãe trazer o alimento? Às vezes as pessoas estão assim, esperando ouvir uma palavra de Deus da minha e da sua boca, e nós rejeitamos isso. Nós não colocamos esta palavra como prioridade. Tudo pode esperar, mas um pecador pode ter somente 1 minuto de vida. Às vezes aquela pessoa só pode ter aquele minuto, mas aí nós, porque somos santos, né? Já temos Jesus, olha lá, como é que está? Olha lá, olha como é que aquela pessoa está. Está vendo o que eu disse? Ao invés de ir lá e dar uma palavra, ao invés de ir lá e fazer uma oração, né? Ao invés de ir e tentar ajudar aquela pessoa. É lógico que tudo tem um limite, né? Às vezes a pessoa já conhece a Cristo e ela não quer. Aí só Jesus para fazer a obra. Então aquela pessoa pode ter somente 1 minuto de vida. Então nós não devemos nunca perder a oportunidade de dizer, sabe, a pessoa, olha, Jesus te ama. Quantos Jesus te ama não já salvou vidas? Quantas vezes uma pessoa ouviu uma palavra dessa, uma frase como essa, olha, Jesus te ama, e ela mudou o rumo da vida dela. E aquela palavra, aquela frase fez uma diferença completa na vida dela. Talvez até você que está aqui sentado nesta noite, um dia ouviu essa palavra, Jesus te ama, e mudou a sua vida. Porém, os anos se passaram e você esqueceu disso, né? O quanto uma palavra como essa foi valorosa para a sua vida. E você esquece de falar isso para as pessoas, né, que você encontra, as pessoas que trabalham com você, enfim, né, todas as pessoas que cruzam o seu caminho. Nós não podemos perder tempo.
Fazer missões precisa ser prioridade na minha vida. Uma igreja, irmãos, ela não é igreja se ela não evangeliza. Uma igreja, ela não é igreja se ela não faz missões. Uma igreja não é uma igreja se na igreja almas não se convertem, não são salvas. Nós vamos ver aqui para frente, daqui a pouco, que tem um hino na harpa cristã. Eu queria até ver se algum dos irmãos aí consegue achar, para nós colocarmos a letra aqui. Eu esqueci de avisar. Se não me falha a memória, vocês escrevem aí no Google aí, eu posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Tenta aí, dona Letícia. Olha só, vou repetir. Escreve aí no Google aí. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Então, voltando aqui. Então, nós precisamos salvar vidas. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos fazer missões. E é como eu falei, fazer missões, eu posso fazer, você pode fazer, onde você está. É só aproveitar a oportunidade, aproveitar o tempo que você tem. A primeira oportunidade que Deus te der, seja no trânsito, enfim, em qualquer lugar, você poder falar do amor de Deus para essa pessoa. Jesus te ama, pode salvar uma vida. Segunda perspectiva, que Deus quer que nós vejamos missões, enxergamos a obra missionária como o desafio de cada oportunidade. João 4,34, olha só, ele fala assim, Jesus lhe disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meu irmão, toda oportunidade é um desafio de Deus para que você possa pregar para alguém. Sabe, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, de você encontrar alguém e Deus falar assim no seu coração, fala que Jesus te ama, fala do amor de Deus para ela, e você não falar, e você sair assim, e sair com a tristeza, como quem diz assim, nossa, perdi uma grande oportunidade. Jesus está te cobrando isso nesta noite. Meu irmão, você é a igreja. Quando a palavra de Deus fala aqui que uma igreja não é igreja se ela não evangelizar, está dizendo para mim e para você. Nós somos a igreja, então nós precisamos evangelizar. Nós precisamos fazer isso. E outra coisa, irmãos, uma coisa muito importante. Quem gera ovelha é ovelha. Às vezes você vai ver pessoas se perdendo. Nossa, fulano morreu. Nossa, ciclano foi assassinado. Nossa, ciclano não sei o quê. Está ali de novo, sabe? Muitas vezes porque faltou você aproveitar a oportunidade que Deus te deu. A hora de colher é agora. Não precisa deixar para amanhã. Mas amanhã eu vou conversar com ela. Eu vou fazer isso. A hora de lançar a semente é hoje. Nós não podemos deixar de lançar a semente hoje, porque amanhã eu faço, porque depois eu faço. Como eu falei no início, às vezes é o último minuto daquela pessoa, e nós perdemos a oportunidade. E você vai ver aqui à frente, que essas oportunidades nós precisamos abraçá-la. Abraçá-la mesmo. Um dia eu falei para minha mãe assim, no dia que eu voltar para Cristo, eu vou voltar de vez,
Porque eu não queria ficar naquela. Vai para cá de recuperação, volta para o mundo. Vai para cá de recuperação, volta para o mundo. E quando eu determinei na minha vida que eu precisava de Jesus, quando eu vi que não tinha mais jeito mesmo, que eu fui para Cristo, eu agarrei essa oportunidade com unhas e dentes. Isso serve para todos nós, independentemente de se recuperando ou não, serve para todos nós. Porque brincar com Jesus, meu irmão, não está dando não, viu? Jesus, às vezes a gente brinca com Jesus, né? Mas ninguém quer brincar com o diabo. Porque o diabo não está brincando de diabo aí fora, né? E muitas vezes nós somos o canal que Deus está querendo usar para ganhar estas almas, para ganhar estas vidas, e nós simplesmente rejeitamos, deixamos passar a oportunidade que Deus está nos dando. Né? Terceira perspectiva que Deus quer que enxerguemos a obra missionária. O Senhor quer que vejamos a obra missionária, ou vejamos missões, como um investimento para a eternidade. Sabia disso? Quando você faz missões, você está investindo para a eternidade. Sabe por quê? Eu vou te dizer. O seu carro enferruja, tá? A sua casa, ela vai deteriorando ao longo dos anos. O seu sapato de luxo vai gastar. A sua roupa vai envelhecer. O seu diploma só serve para a área que ele foi direcionado aqui na terra, né? Ou então para contar a história depois que você morrer. Ah, fulano, ele tinha um diploma, ele era um excelente profissional. Só vai ficar para a história. Os seus bens só vai ficar aí para outros usufruírem. Mas as almas, irmãos, as almas que você e eu ganhamos para Cristo, elas vão ser apresentadas lá no céu. Sabe por quê? Ela vai nos acompanhar para a eternidade. Porque esse é o maior investimento que nós podemos fazer, é ganhar almas. Porque aí entra, apaga a luz por favor, aqui do altar. Acharam a letra da música? Achou, Letícia? Por favor, alguém apaga a luz aqui do altar. Obrigado, de nada. Eu não sei cantar, tá? Da harpa cristã. Mas a letra é assim, ó. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Nada fiz e vão-se os dias, que lhe posso apresentar? Passando, tem mais, né? Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar? Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? A pergunta, pode, tá bom, tá? A pergunta é, para você e para mim nesta noite: quantas almas na sua caminhada cristã você ganhou para Cristo? Não precisa me responder. Agora me diga, quantas almas você teve a oportunidade de pregar, de falar do poder de Deus, do amor de Deus, e não o fez? Irmãos, desperta, ó tu que dormes. Desperta. Nós precisamos despertar a nossa vida. Nós precisamos despertar. Às vezes, irmãos, uma vez eu vi um irmão, ele falando assim para outro irmão: meu irmão, você, ao invés de atrair as pessoas, você repele. Nós estamos atraindo ou estamos repelindo as pessoas? As almas que o Senhor coloca nas nossas vidas para pregar a palavra. Ah, porque eu não gosto, porque, meu irmão, nós não temos que gostar ou desgostar. Ah, porque ele é assim, porque ela é assada. Meu irmão, Jesus não está olhando isso. Se Jesus fosse olhar isso, ele nem sentava com aquela mulher samaritana. É importante dizer que
Quando Jesus saiu da Judéia para a Galiléia, ele parou em Samaria, não porque ele só tinha aquele lugar para passar. Ele tinha outros caminhos, mas Deus o levou até ali. Às vezes Deus coloca pessoas, né, no seu caminho, no meu caminho, para ouvir algo. E nós deixamos de dizer algo para aquela pessoa que pode mudar a vida dela. Quantas almas eu tenho para apresentar a Cristo no grande dia? Quantas almas eu ganhei para Cristo? Ah, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo outro. Meu irmão, minha irmã, para nada aproveita, né? Para nada aproveita. Então, nesta noite, eu gostaria que você curvasse sua fronte diante de Deus e se fizesse uma pergunta: Senhor, o que eu devo fazer agora? Como fazer? Às vezes nós encontramos pessoas, né? No ônibus, no trânsito, no nosso trabalho, nós conversamos por mil e umas coisas. Se eu for falar de mim, falo sobre futebol, falo sobre isso, sobre aquilo outro. Falamos sobre política, falamos sobre futebol, falamos sobre, enfim, música. Falamos sobre várias coisas. E com certeza em nossos diálogos, né, teve um momento que a pessoa deu uma brecha qualquer. Você e eu poderíamos entrar e dizer assim: olha, minha irmã, a solução é Cristo. Jesus te ama. Jesus, ele tem um plano na sua vida. Ele quer te salvar. Irmãos, são filhos, às vezes nós, netos, primos, irmãos, pais, que estão se perdendo e nós não fizemos nada, porque nós ficamos com vergonha de chegar para a pessoa e perguntar a ela: minha filha, meu filho, você quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você sabia que Jesus te ama? Missões é isso, irmão. Missões não é nada de extraordinário assim, nada de, meu Deus, fazer missões. Não, meu irmão. Hoje eu estava falando, né, aqui na escola bíblica, que nós temos uns irmãos, eu estou procurando a bandeira aqui, lá em Guiné-Bissau, que com R$100 eles comem, eles almoçam, porque lá eles só fazem uma refeição. Eles almoçam um mês. Um mês. É um pastor que nós temos lá na nossa igreja Peniel de Guiné-Bissau, no bairro de Empanchá. R$100 ele almoça um mês. Muitas vezes nós gastamos isso num dia. Muitas vezes, todos os dias, né? Se for olhar, todos os dias. Muitas vezes essas pessoas que estão no campo, né, também precisa de uma oração, precisa de uma intercessão, e nós não fazemos nem isso. Se eu não posso fazer isso, se eu não tenho como fazer isso, então eu vou aproveitar e vou falar do amor de Deus para aquele que está do meu lado, para aquela pessoa que eu encontrei em alguma situação, numa fila de um banco, enfim, e falei do amor de Deus. Olha, o mundo está perdido, a cada dia pior. Nós estávamos falando sobre a perseguição hoje, né? Está logo à porta, é bíblico, né? Então nós precisamos aproveitar a oportunidade hoje. Hoje nós precisamos aproveitar a oportunidade. Mas eu tenho vergonha, meu irmão. Joga essa é a hora de você ser sem vergonha. É a hora de você falar do poder de Deus, do amor de Deus. Amém? Seja sem vergonha para falar do poder de Deus.
falar do amor de Deus para as pessoas que vêm até a sua porta. E às vezes você trabalha com a pessoa o dia todo, o mês todo, o ano todo, e você não diz para ela: olha, meu irmão, Jesus tem uma palavra aqui para você. Ele mandou te dizer que Ele te ama. Às vezes a pessoa está na angústia, angustiada, né? E essas coisas, meus irmãos e minha irmã, nós não vemos só em filmes não, tá? Isso é uma realidade. Então eu gostaria que você apresentasse a sua vida diante de Deus agora. Se você quiser vir até o altar, né? Venha e fale com Deus: Senhor, eu quero aproveitar as oportunidades. Senhor, eu tenho aproveitado as oportunidades. Ou, Senhor, eu não estou aproveitando as oportunidades. Me ensina, me dá autoridade para isso, né? Me dá sabedoria, que eu perceba, que eu possa estar sensível à tua voz. Quando vier uma pessoa para perto de mim que precisa do teu poder, que precisa da tua bênção, que precisa ouvir uma palavra, eu possa discernir e possa falar para aquela pessoa. Porque esta palavra, irmão, vai surtir efeito na sua vida, na vida daquela pessoa, em nome de Jesus. Amém?